Boa noite, pessoal. Tamo aí, firme e forte para mais uma live. Feliz, graças a Deus, por mais uma quarta nós estamos aqui. Vocês serão bem-vindos hoje. Sair convidando aqui o pessoal a participar conosco. Sair convidando aqui a galera. Boa noite, Simone. Que bom você aqui conosco. Simone, sempre no início da live eu vou lá no aviãozinho e saio convido aí pelo menos umas 10 pessoas para vir cá conosco. Aí sempre eu faço isso no início, antes de eu começar e falar do assunto. Se você puder fazer o mesmo aí, chamar o pessoal para cá. Temos notícia boa hoje. Ah, que legal. Isso aí, Simone. Eu vou botar aqui no... Mas o importante é você que está aqui já. Mas o importante é que você já está aqui. Eu vou sair convidando aqui. E hoje nós vamos falar aí, minha amiga Tati, seja bem-vinda, Júlio, Alfredo, seja bem-vindo. Que bacana ter vocês aqui hoje. Nós vamos falar aí sobre identificando bloqueios, né? E exatamente o bloqueio, seja bem-vindo, Júlio. Eu vou colocar o tema aqui e as pessoas, quando for entrando, já vai identificar, já vai sabendo aí sobre qual assunto que nós vamos falar. Se vocês que estão aqui, Tati, se você puder convidar mais pessoas aí, Tati, Júlio. Já aqui, só colocar aqui o tema aqui. Vamos falar de um tema muito importante hoje, que é top. Eu gosto de falar dele. E a gente precisa também... Vou falar aí sobre identificando bloqueios. Manu, seja bem-vinda. Estamos nos últimos, no aquecimento aqui, só para... Cadê o... Agora foi. Isso, fixei aqui o tema. Seja bem-vindo, Rosângela. Bem-vindo. E nós vamos falar aqui sobre identificando bloqueios, tá? Isso é muito importante. Eu quero convidar você participar conosco até no final dessa live. Tenho certeza aí que vai ser um grande aprendizado, não só para mim, porque quanto mais a gente, né, tá falando aqui também, o aprendizado ele vem mais, 95% do nosso aprendizado, ele vem de quando nós também ensinamos alguém. Então, eu estou aqui também aprendendo com vocês, então convido você a passar aí, investir o seu tempo também em conhecimento. Então, é isso que a gente vai falar aqui. E nisso eu quero falar sobre identificando bloqueios. Então, o assunto hoje é muito interessante e que pode também, assim como todos os assuntos que a gente tem falado, né, pode ser chaves para você. Eu quero falar aqui sobre identificando bloqueios. Como assim identificar bloqueios? Nós só conseguimos mudar ou nós só conseguimos
mudar alguma realidade ou mudar qualquer coisa quando nós questionamos algo. Agora, nós só conseguimos mudar aquilo que nós questionamos. Então, nós não conseguimos, é quase impossível, né? Você mudar a nossa realidade até que nós a questionamos. Nós podemos, só que nós não... Tem pessoas que eles não conseguem confrontar a sua verdadeira realidade porque existe bloqueios. É sobre isso que nós vamos falar um pouquinho aqui hoje, sobre a identificação desses bloqueios. Meu brother Jonathan, seja bem-vindo, querido. E bloqueios, o nome já fala, né? Bloqueio é tudo aquilo que nos paralisa, é tudo aquilo que nos impede, às vezes, de chegar a um nível maior, quer que seja em qualquer área, quer que seja na nossa vida sentimental, na nossa vida profissional, na nossa vida aí, familiar. Por quê? Porque em algum momento existiu algum bloqueio, em algum momento existiu o impacto. Como que é gerado em nós um bloqueio? Todo bloqueio ele é gerado quando existe um impacto emocional. Então vocês vão entender um pouquinho aqui melhor, né, como é gerado, quando foi, e vocês vão voltar a se identificar alguns fatos que aconteceu e você vai identificar porque você tem alguns comportamentos que você tem, alguns comportamentos até mesmo corporal, mental, alguns comportamentos que você tem. Então, advém de alguns bloqueios que foram criados em você, tá legal? Então, primeiro, como que pode ser, como é gerados as maiorias dos bloqueios mentais, sentimentais? A maioria dos bloqueios, ele é gerado de 0 ao 12 anos. A formação do ser humano, né, o caráter, a identidade, ela vai sendo interferida até aos 12 anos de idade. Então, de 0 a 12 anos de idade, nós somos formados, nós somos gerados. O nosso caráter, a nossa maneira de agir, então, foi interferindo, foi sendo gerada, foi sendo transformada, foi sendo desenvolvida de 0 aos 12 anos. Então, de 0 aos 12 anos, nós repetimos alguns padrões que nós absorvemos lá de 0 a 12 anos. Então, se de 0 a 12 anos foram geradas em nós emoções, foram geradas em nós as palavras que nós escutávamos dos nossos pais, as palavras, aquilo que nós víamos, aquilo que nós conseguimos enxergar, aquilo que nós conseguimos sentir, isso foi gerando em nós o quê? Sentimentos. E sendo eles sentimentos bons, geraram o quê? Sinapses neurais. As sinapses neurais nada mais, né, que são a comunicação com o nosso cérebro. E esse cérebro, ele foi criando em nós o quê? Foram criando em nós sensações, momentos, quando toda vez que nós repetimos o mesmo sentimento, nós deparamos com o mesmo fato, volta em nós o quê? Aquele sentimento que nós geramos lá atrás, porque houve um impacto emocional e esse impacto emocional geraram em nós o quê? Sinapses neurais, que nada mais são arquivos que foram formatados na nossa mente e toda vez com que aquele fato acontece, nós tendemos o quê? A lembrar de tal coisa. Quero dar aqui um exemplo para você. Ontem eu cheguei em casa aqui no Rio, ontem estava meio chuvoso, hoje ainda está. E eu cheguei em casa para tomar um banho, estava um tempo gostoso, friozinho, cheguei em casa para tomar um banho. E eu lembrei de quando ainda eu era criança, pré-adolescente, de quê? Porque quando eu morava de favor em uma casa e, tipo assim, o banheiro da casa, eu morava no interior de Minas, deixa eu ver se tem alguém aqui de Minas. Se tem alguém aqui de Ponte Nova, minha terra natal, fala alô aqui, só para vocês se identificarem. E eu morava em uma casa que o banheiro dessa casa era fora da casa em si. Na verdade, era só um cercado que você tinha que entrar de frente e sair de costa. E por que eu me lembrei disso? Porque toda vez que estava chovendo, eu entrava, tomava um banho e para sair eu tinha que sair na chuva. O Júlio é de Minas, que legal, de Ponte Nova, né? E eu entrava de frente, tinha que sair de costas. Todo mundo sabe que Minas é frio, né? Então eu entrava para tomar um banho
e saía de costas na chuva. Então, gerou em mim esse sinapse neural. Então, toda vez que eu vou tomar banho e tá com um tempo chuvoso, eu lembro do tempo, né? Um tempo de escassez, que eu vivia de favor na casa dos outros. Ah, legal, Rosângela, também a Rô, também é de Ponte Nova, legal. Vocês são bem-vindos aqui, meus amigos. Tem o Aldair aqui também. Então, gerou em mim o que? Essas sinapses neurais. Então, toda vez quando eu vou tomar banho e tá chovendo e tá frio, eu lembro do momento difícil e de superação que eu tive, e isso não me traz dor, isso me traz o que? Aprendizado. Só que, do mesmo fato que eu tive esse momento, né, que gerou essa sinapse neural em mim, e eu faço o quê? Eu associo. Então, associei a um fato do presente com um fato do passado, entendeu? Então, só que tem pessoas que criaram nela, de 0 a 12 anos, criaram nela bloqueios. Aquilo que ela escutou do pai dela, aquilo que ela viu alguém fazendo, aquilo que ela sentiu alguém fazendo por ela, isso criou nela o que? Sinapses neurais, criou nela o que? Formatação, para vocês entenderem melhor. Quando você pega um celular, ele vem sem nada nele, sem nenhum aplicativo, sem nenhum joguinho, sem nenhuma foto, e aos poucos você vai o quê? Você vai inserindo aplicativos, contatos, fotos, aquilo que veio virgem, você vai colocando arquivos nele. E chega uma hora de tanta coisa que ele tem que é necessário você deletar, que é necessário você jogar fora, né, apagar, porque fica tão carregado que você, a famosa no grupo, pessoal, vou sair do grupo, porque meu celular tá cheio demais e ele não consegue. Por quê? Foi colocado nele ali alguns documentos que é necessário apagar, realmente é necessário apagar. Só que quanto mais você deixa que aquilo venha acumulando, chega uma hora que você não consegue mais produzir. Assim, também é nós como seres humanos. Então, nós somos criados do 0 a 12 anos, olha só como que Deus é perfeito. Deus preparou o pai e a mãe. Você que é pai, você que é mãe, você tem filho ainda menor do que 12 anos, Deus preparou você e seu esposo, o casal, Deus preparou os pais para formatarem a mentalidade da criança. Formatar o que? De maneira com que ela venha crescer, ela venha, de acordo com a Bíblia, honrar o pai e a mãe para que venha ser prolongado, né, os dias deles, de acordo com a Bíblia, buscar sabedoria, de acordo com Provérbios, e também buscar ali ser seletivo nas suas amizades. Então Deus preparou os pais para formatar os filhos de 0 aos 12 anos. Então, se uma criança de 0 a 12 anos, ela não tem um pai presente, ou vice-versa, não tem a mãe presente, ou eles têm a mãe presente e o pai presente, e eles não exercem a paternidade, a maternidade sobre educação, sobre orientação, sobre direcionamento, esses filhos, eles vão ter o quê? Dificuldade, né, de crescerem e ter uma vida plena, uma vida com visão de futuro, porque dentro dele, de 0 a 12 anos, foram criados cenários que não era para ser criado. Então, ele foi preparado para os pais, foi preparado para orientar. Então, se ele não tem uma figura de pai, ele vai ter dificuldade posteriormente de se posicionar como líder, como um homem. Se ele não tem uma figura de mãe, provavelmente ele não vai se posicionar uma pessoa carinhosa. Tá fazendo sentido até aqui para vocês, pessoal? Quem tá entendendo, dá um joinha aqui. Foi só uma introdução para vocês entenderem. Meu brother também, Washington Lino, lá de Ponte Nova, mas tá em Sampa, Washington. Pessoal, entenderam até aqui como é formatado, como é criado os nossos bloqueios, como que é transicionado, né? A nossa mentalidade, o nosso caráter. Vocês estão entendendo até aqui? O Adair tá aí. Legal. Mais alguém? Só o Adair tá aí? Então, esses bloqueios, né? Então, beleza. Então, vocês entenderam, tá em Sampa, né?
Então vocês entenderam o que? Então nós somos os bloqueios, na maioria das vezes, ele é gerado de 0 aos 12 anos. Então, como? Como que é gerado, então, esses bloqueios? Os bloqueios mentais, os bloqueios de nossas vidas, eles são gerados 0 aos 12 anos. Quando ele foi gerado? Dependendo daquilo que nós escutamos, de pessoas próximas, aquilo que nós vimos, aquilo que nós sentimos. Exemplo, talvez você tem pessoas que é tímida, ou tem pessoas que têm dificuldade em relacionamentos, tem pessoas que têm dificuldade de falar em público, tem pessoas que têm dificuldade de liderar, tem pessoas que têm dificuldade realmente de romper, porque talvez quando ainda ele era criança, a pessoa que talvez era tímida, talvez quando ele era criança, quando ele foi ler, né, na frente lá no colégio, tem aquelas que os professores, né, pedem, vai lá fulano de tal, vai ler lá na frente. Então, de repente, essa pessoa começou a ler, talvez você é essa pessoa, talvez você conheça uma pessoa que é tímida, e ela começou a ler, e na medida que quando ela começou a ler, todo mundo começou a rir dela. E naquele momento ali gerou uma sinapse neural nela, ou seja, gerou um fato na mentalidade dela, o seguinte: poxa, toda vez que eu chegar na frente de alguém e errar, todo mundo vai rir de mim. Então gerou um bloqueio sentimental nela, então um sentimento gerou para ela ali um comportamento. Qual é o comportamento dela? Nunca mais ela vai querer ir até a frente para ler. Então um fato gera em pessoas um bloqueio. Talvez alguém tenha um bloqueio, talvez de relacionamento, seguinte, como as pessoas ainda na fase adulta, ela teve um relacionamento, ou seja, é um relacionamento, né, duradouro, talvez a mulher foi casada ou o homem foi casado, e aconteceu um fato ali de traição, ou entre um ou entre outro. E daquele momento ele gerou um bloqueio que para essa pessoa, ela vai falar que para ela todo homem vai ser igual, né, para a mulher todo homem vai ser igual, ou para o homem toda mulher vai ser igual. Por quê? Ele começou a generalizar, porque um fato gerou para ela uma dor, e aquela dor gerou para ela um bloqueio. Então, existem muitas pessoas que carregam com eles um bloqueio sentimental, um bloqueio emocional, um bloqueio de quê? De autodepreciação. Ela vai sempre se jogar menor, porque ela sempre vai pensar no que o outro pensa dela, ou seja, se eu errar, todo mundo vai rir de mim. Se eu fazer isso, todo mundo vai rir de mim. Se eu deixar de fazer isso, todo mundo vai falar de mim. Então, por quê? Ela criou uma necessidade de ser aprovado por outras pessoas, e ela tem essa necessidade de ser aprovada por outras pessoas, e acaba que ela devia ser a sua melhor amiga e acaba depreciando a si mesmo, porque existe nela um bloqueio que ela precisa desbloquear. Tá fazendo sentido para vocês até aqui, pessoal? Alguém dá um alô aí só para eu saber que se tem alguém vivo do lado de lá, tem alguém acompanhando do lado de lá. Por favor, dá um oi aí. Tem alguém aqui que está conseguindo identificar algum bloqueio aí? Legal, então tô vendo que tem gente aí. Acabou de entrar agora, mulher valorosa, mulher guerreira, Sãozinha Santos, a agraciada, a minha mãe. Seja bem-vinda, minha mãe. E beleza, então vamos voltar aqui. Então nós identificamos esse bloqueio, o bloqueio foi gerado de 0 aos 12, ou o bloqueio também, ele foi gerado o seguinte, por um fato que gerou um grande impacto emocional para você, a perca de alguém, um resultado que você queria que você não teve, palavras que você ouviu
E essas palavras criam em você sinapse neural. Exemplo, você não vai conseguir. Exemplo, você não pode isso. Exemplo, tudo que você fizer vai dar certo. Então, lembra que eu falei que os pais foram criados por Deus para, dos 0 aos 12 anos, instruir os filhos. Então, os filhos esperavam, então, os pais têm a liderança e o poder sobre a vida de seus filhos. E dos 0 aos 12 anos, se esse filho escutou uma palavra, de vez de ser uma palavra de incentivo, foi uma palavra de depreciação sobre os pais, que eram para incentivar, monitorar, instruir, direcionar, esse filho ele tende a ter uma probabilidade, desde que quando ele não consiga se ressignificar esse fato, de criar um bloqueio de quê? De não querer de relacionar com o pai. Exemplo, se o pai é muito durão, se o pai é ignorante, se o pai é chato ou vice-versa, esse filho vai criar uma imagem do seu pai de quê? De não poder chegar até perto desse pai. E às vezes no meio do caminho, nós nos relacionamos com pessoas, com gestores, com líderes, com pessoas que você vê o comportamento de alguém na vida dessas pessoas. Exemplo, tem pessoas que lidam com líderes, né, ou gestores, pessoas que têm a liderança sobre eles. Então, se o cara, se a mulher ou se o homem, ele tem um comportamento mais, como que eu posso dizer, ignorante mesmo, essas pessoas vai associar o seguinte, vai associar essa pessoa com outras que já tinham um relacionamento com ele, ou de pai ou de alguém mais próximo, e tende a se recuar. Por quê? Como que nosso cérebro ele funciona? Ele funciona de associação. Ele vai associar sempre um fato com outro fato. Exemplo, se uma pessoa ela tem medo de altura, então ela tem medo de altura por quê? Porque algum momento aconteceu algo na vida dela que talvez ela já caiu de alguma altura, talvez ela já viu alguém cair de alguma altura, talvez ela já teve aquela sensação de cair, então, e ela criou essa sinapse. E toda vez com que acontecer, ela tiver que voar, ela tiver que andar no elevador, ela tiver que fazer alguma coisa que associa-se com a altura, o cérebro dela vai associar aquele fato com uma coisa ruim. Se alguém, tem pessoas que não gostam de peixe, por quê? Talvez quando ele era criança ou até mesmo na fase adulta, ele comeu um peixe e ele engasgou. Uma única vez ele comeu peixe 30 vezes, 50 vezes na vida, mas com uma vez ele comeu peixe e ele engasgou. E toda vez ele tende a associar, ou seja, eu não vou mais comer peixe, porque o peixe tem espinho, e se eu engolir espinho eu vou morrer. Então sempre nosso cérebro ele tende a associar esses fatos. E como que o cérebro do ser humano ele foi criado? O nosso cérebro ele foi criado para nos proteger. Então, todas as vezes que nosso cérebro ele detectar que aquele fato é ruim de você fazer ou aquela decisão é ruim para você, ele tende a te bloquear e você não consegue avançar. Exemplo, as pessoas criaram, o cérebro ele cria um bloqueio com atividade física. Por quê? A atividade física ela é boa, ela faz bem, mas até isso trazer para você prazer, antes vai trazer dor. Então, toda mudança que é necessária para nossas vidas, primeiro traz dor. Por que traz dor? Porque o nosso cérebro, ele trabalha para nos trazer prazer. Ele trabalha para não nos fazer, ele trabalha para que nós não façamos esforço. E para você não fazer esforço, você está numa zona de conforto. Agora, se você quer sair dessa zona de conforto, você tem que fazer esforço. Então, o cérebro ele vai associar esforço com dor. Então, toda vez que ele associa esforço com dor, tende a não fazer. E toda vez que você não faz, você tem os mesmos resultados.
E Clésio, como que aplica isso com bloqueios? Né? Como que aplica isso com bloqueios? Então, todas as vezes que nós tentarmos fazer algo novo, tentarmos ter uma postura nova, tentarmos assumir uma identidade que Cristo nos designou, a tentarmos realmente trazer, sabe, você sente aquilo que está dentro de você, você quer fazer, você quer ser uma nova pessoa, você quer entrar de novo, mas existe algo que está te prendendo, existe algo que está te bloqueando. Às vezes é aquilo que você escutou, às vezes é aquilo que você viu, às vezes é aquilo que você sentiu. E como que é isso? Isso é talvez por pessoas que nós esperávamos coisas diferentes. Clésio, como eu posso mudar isso? Nós precisamos trazer um novo significado para aquilo que nos bloqueia. Antes de eu falar aqui como eu vou adaptar então e trazer um novo significado para aquilo que nos bloqueia, eu quero perguntar aqui, tem alguém que está aqui comigo, que está se identificando com isso? Levante o dedinho e fala assim, eu estou. E alguém também que quer comentar aqui, fazer um comentário ou fazer alguma pergunta aqui? Tem muito tempo ainda. Boa noite, Flávia. Boa noite, Andréia. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Luana. Vocês são bem-vindas. Vocês estão aqui pela primeira vez, enquanto as pessoas vão respondendo aqui, se elas estão identificando algum bloqueio. Você que é a primeira vez aqui nessa live, eu quero falar, toda quarta-feira, às 21 horas, nós temos um encontro marcado. Estamos aqui, contribuindo e desenvolvendo, ativando potenciais. Fica aqui esse convite. O assunto de hoje é identificando bloqueios. Tem pessoas que eles não conseguem atingir prosperidade. O que é prosperidade, Clécio? Prosperidade é ausência de necessidade. Tem pessoas que acham que a prosperidade é muito dinheiro. Mas tem pessoas que têm muito dinheiro, mas eles não são prósperos, eles não têm paz, eles não vivem uma vida em abundância. Flavinha, mas agora você vai, depois você volta. Flávio falou que chegou agora e não viu o início. E por que essas pessoas elas não conseguem atingir a prosperidade? Por quê? Talvez, volto a dizer, talvez você tinha dificuldade ou a sua família ela falava algo. A sua mãe, o seu pai falava que dinheiro não é fácil, dinheiro não dá na árvore, dinheiro é difícil. Então, criou em nós o quê? Toda vez que nós temos um relacionamento com o dinheiro, ou relacionamento para ganhar dinheiro, nós criamos aquela sinapse, nós escutamos aquilo, lembra que eu falei? Nós escutamos aquilo ali, e aquilo ali foi gerando em nós o quê? Bloqueios. Então, toda vez que você tem a oportunidade de ter ou de fazer uma renda maior e melhor, você vai associar aquilo ali com aquilo que você escutou lá atrás, que dinheiro não dá em árvore, então você vai se julgar incapaz de ter, porque você não tem árvore que faz dinheiro. Dinheiro não é fácil, então você vai falar, poxa, eu vou morrer, vou nadar e vou morrer na praia, porque aquilo ali vai gerar em você o quê? Bloqueios. Então, como nós podemos mudar isso, Clésio? Nós precisamos mudar isso, trazendo aqui um novo significado para o fato que gerou em nós os bloqueios. Mas primeiro, nós precisamos identificar o que tem nos bloqueado. Tem pessoas que têm um relacionamento, tem pessoas que têm dificuldade no seu casamento, de relacionamento ou de diálogo, porque essa pessoa ela carregou para dentro do casamento dela tudo aquilo que ela vivia, sentia e ouvia dentro do casamento. Então essa pessoa levou que a figura de um pai, que talvez esse pai era muito carinhoso, ou talvez esse pai era muito carrancudo, e ela levou isso para dentro de um casamento. Então ela gerou ali para ela que ela gerou alguns comportamentos, algumas sinapses neurais, e ela quer que o marido tenha o mesmo comportamento do pai, ou ela associa o mesmo comportamento do pai para o marido. Se o pai é bom, ela queria que o pai tivesse o mesmo
comportamento do filho, ela quer que o esposo tenha o mesmo comportamento do pai. Agora, se o cara tem alguns comportamentos ruins, ela vai associar aquele mesmo comportamento, né, do pai para com o filho, para com o esposo. E daí vai ter uma dificuldade de relacionamento. Por quê? Porque a cultura de um para com o outro é diferente. A dificuldade de um para com o outro é diferente. Porque cada um foi criado de uma maneira e cada um foi criado o quê? Com crenças. Como que é desenvolvido os nossos bloqueios emocionais e sentimentais? É através do quê? Das nossas crenças. O que é crenças, Clésio? Crenças é aquilo que é verdade absoluta para você. Uma crença que você tem. Quem aqui, quando vê o chinelo de cabeça para baixo, vai lá e desvira ele? Quem aqui não passa debaixo da escada? Até hoje, lá na página do Eu Melhor, Sueli, que entrou aqui, boa noite, Sueli. Ela até postou lá, né? Tem pessoas que não passam debaixo da escada. Tem alguém aqui que tem medo de passar debaixo da escada? Tem alguém aqui que tem medo de gato preto? Tem alguém aqui que tem medo de tomar leite com manga? Coloca aqui para mim. Eu tenho. O povo tá... Eu acho que tem delay, né, pessoal? Até chegar aí. Enquanto chega aqui para mim, eu vou mostrar para vocês. Poxa, que legal. Obrigado, tá, Sueli, por esse comentário aqui. Nós estamos falando de bloqueios. A Sueli falou aí, é verdade. Eu tenho uma amiga que a mãe, ela está viva, mas foi adotada pela tia. Hoje, ela não consegue se relacionar com ninguém com medo de ser abandonada. Ela é uma pessoa que sente-se abandonada, né? Por ela ser adotada. Então, ela sente que foi abandonada pela mãe. Mas queria que vocês entendessem aqui. Toda ação, por trás de uma ação, existe uma criança, talvez. Existe, talvez, um bloqueio ou uma pessoa também. Então, hoje, talvez, ela tenha a fase adulta. Então, ela criou um bloqueio porque ela sentiu que foi abandonada pela mãe. Então, hoje, talvez ela vai ter dificuldade, não sei se ela é casada, né? Ela tem dificuldade, ela vai ter dificuldade posteriormente de se relacionar com qualquer outra pessoa, porque realmente esse fato dela ser adotada, talvez ela tenha sentimento de rejeição, talvez até ela tenha dificuldade de aceitar ela mesma, então ela vai se perguntar muitas das vezes por que ela nasceu. Mas por quê? Ela tem um sentimento. Qual é o sentimento? De abandono. Esse sentimento gera para ela um comportamento. Qual é o comportamento? Eu não vou me relacionar com ninguém. E esse comportamento gera nela o quê? Atitudes. Qual atitudes? Ela se esconde, talvez ela tenha poucos amigos. E por ela ter essas atitudes, quais os resultados dela? Então, provavelmente, ela não vai ter o resultado que ela quer ou ela determinou para a vida dela, e nem muito ainda naquilo que quem a criou e a designou, que foi Deus. Então, como ressignificar? Vou pegar esse fato aqui e trazer, talvez você pode aplicar isso em todos os outros fatos. Então, como mudar isso, Clésio? A gente precisa ir na raiz. Então, todo comportamento, segundo a PNL, ela tem intenção positiva. Talvez quando a mãe dela deixou a ser adotada pela própria tia, talvez a mãe dela amava tanto que a viu que ela não tinha condições de criar sua própria filha, ou ela teria dificuldade de dar o que a tia dela
poderia dar para ela, que ela preferiu deixar com que a tia criasse ela, que ela sentia-se que a tia ia dar o quê? Uma condição melhor de vida para ela do que a própria mãe. Então, no sentido dela proteger a própria filha, ela deixou com que a tia dela pudesse ser adotada, a filha dela pudesse ser adotada pela sua própria tia. Então, entendeu? Atrás de sempre uma atitude, pode existir uma outra contraprova, ou alguma outra ocasião que levou ela a levar isso. Mas para a filha, ela foi o quê? Rejeitada. Porque ela se sentiu rejeitada pela própria mãe. Entendeu? Então, como ressignificar? É indo trazer um novo significado. Isso que eu fiz aqui para vocês. Por que aconteceu isso? Porque talvez a própria mãe não tinha condições de poder criar. Talvez a própria mãe não se sentiu-se capaz de poder fazer com que a tia tinha a capacidade de fazer para essa própria filha. Só que o bloqueio gerou aí. Então, como desbloquear? É ir direto à fonte, relacionando, e claro que vai ter uma intervenção e tudo. É fácil, Clésio? Não é fácil. Mas para vocês que estão aqui, eu queria que ela pudesse também assistir essa aula depois, Suela. Se você tiver essa oportunidade, manda essa aula para ela. Então, como é gerado isso? Só para vocês entenderem como que vocês estão enxergando o funil. Então, como que é gerado? Por que você faz o que você faz hoje? Por que você deixa de fazer aquilo que você precisava fazer? E por que você tem esses comportamentos que você tem? Porque aquilo que você ouviu, aquilo que você viu, aquilo que você sentiu, foram gerando para você sinapses neurais. E isso veio para o seu cérebro, causando aqui uma formatação para você. Então, gerou em você um grande impacto emocional. E todas as vezes que você vai fazer algo, você tende a relacionar com o mesmo fato. E isso gera para o seu cérebro. E o seu cérebro já tem um comando. Tem coisa que você faz automático. O que você faz ao levantar? Você levanta e escova os seus dentes. Isso já é automático. Você, quando aprendeu a dirigir, primeiro você ficava olhando para a marcha, para você saber qual é a primeira, depois a segunda, depois a terceira. Hoje, se você já tem um tempo que você faz isso já você não olha mais, já entrou no automático, porque gerou sinapses neurais, gerou um comando do seu cérebro e já está lacrado, já está padronizado aquilo ali. Virou para você um padrão comportamental. Então, todo bloqueio em nossas vidas gera em nós padrões comportamentais. Então, por que você faz o que você faz? Por que você tem o que você tem? Por que você deixa de fazer o que deveria ser feito? Porque existem padrões comportamentais que foram instalados em você, que precisa ser desinstalado. E ninguém muda nada até questionar. Então, como mudar? Você precisa questionar. Por que você faz o que você faz? Por que você deixa de fazer o que deveria ser feito? E por que você... Desculpa, pessoal. Você precisa identificar isso. Porque atrás de toda ação existe um bloqueio. Atrás de toda ação que era necessário fazer, existe um bloqueio. Aquilo que você se comunica tem a ver com aquilo que você foi padronizado. Aquilo que você faz tem a ver com aquilo que você foi padronizado. Então, como então, Clésio, mudar tudo isso? Você precisa adquirir novos padrões comportamentais. É fácil? Não é fácil. Se fosse fácil, qualquer um faria. Então, como mudar? Primeira coisa, identificar bloqueios. Depois, formatar. Depois, instalar novo software. Toda vez quando você determina e vê que o seu computador, o seu celular, o seu smartphone, tudo isso está lento, você identifica primeiro por que ele está lento. Então, ele está lento porque existe software errado nele. Existe muitos arquivos nele. Então, você vai lá e aperta formatar. O que é formatar? É você voltar à versão original e, posteriormente, você vai instalando só aquilo que você quer. Então,
qual foi o objetivo dessa live? O objetivo dessa live foi para mostrar para você como foi instalados os bloqueios. Repito, os bloqueios que você tem, ele foi instalado através do comportamento, através daquilo que você ouviu, através daquilo que você sentiu, através daquilo que você viu. Isso foi gerando em você o quê? Sentimentos, foi gerando para você comportamentos, foi gerando para você depois atitudes, e as suas atitudes trouxeram o resultado que você tem. Não tem como só trocar, quem dera se tivesse como trocar só os frutos. Não tem como trocar os frutos. Para eu ter frutos diferentes, eu preciso ir lá direto aqui na raiz. Então, a raiz, ela precisa estar em solo fértil, em solo que venha trazer a energia que ela está, trazer tudo que ela tem. Então, o solo, ele precisa estar conectado com a fonte. Sempre e tudo eu vou designar e vou levar e chegar até a fonte. Qual é a nossa fonte? Deus. Ele nos designou para que nós podemos ir e dar frutos. E esses frutos precisam estar o quê? Diretamente ligados de acordo com a espécie. E quais são as espécies? Precisa estar direto ligado ao quê? À fonte. Então, não tem como só trocar os frutos. Os frutos é os resultados que nós temos hoje. Só que os nossos resultados, como que nós vamos gerar bons resultados, gerar uma vida em João 10:10, uma vida em abundância, se existem bloqueios emocionais, sentimentais, comportamentais, em todas as áreas da sua vida. Então, precisa ir direto ao quê? À raiz. Então, a raiz é onde foi gerado tudo. A raiz foi gerada do 0 aos 12, ou até mesmo na fase adulta, onde você teve um sentimento, um grande impacto emocional com a perca de algo. Talvez você foi gestor, talvez você já teve negócio e você quebrou. E toda vez que você tende a criar um novo negócio, você vai falar, não, eu já quebrei uma vez e não vou conseguir. Não. É o seguinte, tudo gera-se como um aprendizado. E tudo você precisa ver para o outro lugar. Se você criou um bloqueio porque você foi traído por alguém, você foi magoado por alguém, talvez aquela pessoa falou ou teve aquela atitude naquele dia, não porque era com você, mas porque talvez ela teve um dia mal, alguém antes de você tratou ela ruim, alguém antes de você, talvez ela teve um resultado que ela não queria. Talvez alguém xingou você no trânsito, não foi com você, foi por quê? Talvez ele, naquele dia, ele estava com a situação financeira tão ruim, ele estava tão para baixo, que você foi o primeiro que apareceu na frente dele e ele começou a descontar em você. Talvez a palavra que o seu pai falou para você, o seu esposo falou para você, não foi para você. Talvez foi para ele, foi um ponto de escape dele, só que você estava ali. Mas atrás de todo aquele fato ali aconteceu. Talvez ele estava preocupado com a conta que ele tinha que pagar e ele não tinha onde tirar. Aí você chegou perto dele, talvez a sua esposa, talvez o seu pai, talvez alguém que alguém te magoou, alguém que te feriu, alguém que criou em você esse bloqueio. Talvez lá na sua infância. Talvez foi lá na sua infância, quando você queria um carinho do seu pai, queria um carinho da sua mãe, quando você queria mais esse afeto dele, queria uma palavra de direcionamento, e ele falou algo que criou em você um bloqueio, criou em você o quê? Aquilo que você carrega até hoje. Não foi ele, talvez foi a situação que ele estava vivendo naquele momento e que gerou nele o quê? Ele não sabia como responder, ele não sabia o que fazer, e ele falou algo que talvez não era aquilo que você queria escutar. E até hoje você carrega isso com você e isso, isso tem te prejudicado. Então você precisa trazer um novo significado para isso, pessoal. Você precisa o quê? Não julgar pessoas. Você precisa ver, será por quê? Você precisa fazer perguntas, você precisa questionar. E eu queria te fazer um convite para você hoje. Pega essa chave, entra lá, arranca tudo que está te bloqueando, joga fora. Ressignifica isso, traga um novo significado para isso. E aí? Será que é possível, pessoal? É preciso, né? Você tem tudo para dar certo,
na verdade, nós somos criados para dar certo. Deus nos criou para que nós pudéssemos viver uma vida em abundância, mas no meio do percurso foram instalados vírus, foram instalados softwares aqui, ó, na nossa mente, e a gente deixou lá, porque a gente não deixou, a gente não deu significado. É preciso também você parar agora. Esse momento que nós estamos aqui é um momento de investimento para você. Então, talvez você não consegue ou não conseguiu até hoje se desprender, porque talvez você está vivendo o seu passado no presente. Então, você está bloqueado ao seu passado. Então, o passado você precisa deixar ir, e você precisa agora viver o presente para projetar um seu futuro. Eu queria abrir agora aqui para perguntas. Perguntar para vocês o que vocês aprenderam até aqui, para a gente caminhar agora para o encerramento. Desculpa, eu me empolguei aqui. Flávio, você que chegou depois, conseguiu pegar um pouco? Que legal, temos aqui conosco Eduardo. Boa noite, Eduardo. Tem o Pablo, o Célio. Que legal, Célio da Bebel. Sim, Ted, pessoal de Brasília. Pastora Margarida, né? Ana Lúcia. Elva Lúcia. Eu acho que é Ana Lúcia, né? Pessoal, vocês conseguiram identificar? Conseguiram identificar aquele que está te bloqueando para você ir para o próximo nível? Beleza, consegui identificar. Conseguiu também sair daqui? O que vocês podem fazer para modificar esses resultados, modificar isso que tem te aprisionado? Eu queria que alguém aqui pudesse deixar aqui um comentário aí. Agora a palavra com vocês aí. Por que eu quis falar desse assunto hoje? Porque muitos de nós queremos, né, buscar novos começos, novas fases. Mas primeiro a gente precisa identificar por que nós até hoje não conseguimos. Porque às vezes talvez nós não questionamos e talvez nós não paramos para assistir uma live dessa, né? Então hoje você sai daqui munido para saber como que foi por que você tem esses comportamentos? Por que você faz o que você faz? Porque talvez do 0 a 12 anos, ou talvez você teve algum fato que gerou para você um grande impacto emocional e que aquilo ali gerou em você medo. O medo é o maior bloqueio que tem. E o medo é fé no reino errado. Suelen, tá por aí ainda, Suelen? Tem alguém aqui? Hoje tô tossindo muito hoje, pessoal. Pessoal, tem alguém aqui que quer fazer alguma pergunta? Ou tem alguém aqui que quer deixar aqui algum comentário? Fala, ô Clésio, essa aula serviu para mim por isso, por isso, por isso. Aí a Sueli comentou aqui, ó. Nós temos que aprender a filtrar nossos sentimentos. Entender os nossos porquês. Para poder identificar, reconhecer, trabalhar para poder seguir em frente. É o resumo da live. É o resumo da live. É o resumo da live. Nós precisamos aprender a filtrar nossos sentimentos. Certo? Beleza. Então nós precisamos entender os porquês. Por que gera o medo?
Atrás de todo medo existe um porquê. Atrás de todo bloqueio existe um porquê. Então nós precisamos questionar realmente até identificar. Identificamos significa que nós estamos reconhecendo aquilo ali. Então eu identifiquei agora, eu preciso trabalhar sobre ele, eu preciso questionar sobre ele, trazer um novo significado para aquilo ali, resolver, seguir em frente. Seguir em frente. Sem carregar o passado como peso, sem carregar o passado aí como dor, mas ao contrário, carregar como aprendizado. Pessoal, então todo mundo calado, era isso que eu queria falar hoje. Verdade. Tati falou assim, top seu comentário, Sueli. Tem tudo a ver, né? A Tati colocou assim, a Flávia, né? Minha filha Lara teve um topo de bloqueio referente ao trabalho em rede social, quando ela foi bloqueada no Instagram, que usava para divulgações. Exato. Então, ela teve uma oportunidade. Tipo, de tão bom que ela estava, de tão excelente que ela estava, que as pessoas queriam paralisá-la para que ela não pudesse prosseguir. E sempre nós vamos conseguir, e sempre nós vamos ter pessoas assim. Agora, vamos deixar com que realmente as pessoas parem nossos sonhos, para nossas atividades, para os nossos resultados? É algo que a gente precisa reconhecer, ressignificar e seguir em frente, não parar. Tá, a Tati Silva, Rio não, né? Ah, perdão. Brasília falou, reconhecer que existe um bloqueio é essencial. Não só reconhecer, mas também o que? Ressignificar esse bloqueio. Porque um bloqueio só reconhecido não vai nos trazer talvez resultado. Esse bloqueio ele precisa ser ressignificado. Por que eu preciso continuar bloqueado? Por que eu preciso continuar paralisado nisso aqui? Eu posso trazer, o que eu aprendo com isso? Isso pode... Por quê, pessoal? Imagine só, toda dor, ela é associada talvez com o nosso propósito. Uma mulher que ela foi abusada talvez quando ela é criança ou também quando ela é adulta, então ela sentiu essa dor e isso pode gerar nela um bloqueio emocional de que todos os homens são ruins e ela atrofiar. Como aquilo ali pode pegar e ser o quê? Ela ressignificando aquilo ali, aquela dor pode virar para ela o quê? Pode virar para ela uma chave, pode levar para ela para o propósito. Então ela pode fazer daquela dor de ser abusada. Quantas pessoas posteriormente quantas pessoas, como é que fala? Não pode ser ativada com a história dela. Ela foi abusada, ela conseguiu ir para frente, ela conseguiu mudar aquilo ali, e daquilo ali ela vai fazer o quê? Ela vai ajudar outras pessoas. Então, a sua dor, escute bem só, aquilo que você passou, aquilo que você sofreu, aquilo que te magoou, aquilo que deixou você para baixo, você mudando isso, trazendo isso como aprendizado, vai servir como propósito para ajudar as outras pessoas. A sua dor está conectada com um propósito ao qual você pode ajudar outras pessoas. Exatamente, Simone falou, palavras malditas causam muitos bloqueios. E como causam? Mas o que causa mais bloqueios ainda é aquilo que nós interpretamos sobre palavras que são malditas. Então, nós não julgarmos as pessoas, nós precisamos julgar os comportamentos. E por que a pessoa falou aquilo naquele momento? Era o melhor momento dela, ela estava falando aqui realmente para mim, ela estava tirando aquilo, entendeu? Porque o que causa o bloqueio não é na pessoa que fala a palavra, o que causa o bloqueio é na pessoa que interpreta aquela palavra, assume aquela palavra e fala, é minha. Não. O que nós não podemos impedir com que o pássaro pouse em nós, mas nós podemos impedir que o passarinho faça ninho em nós. Ninguém pode roubar a sua paz. Ninguém pode sentar na sua frente da sua TV,
sentar no seu sofá, pegar o controle da sua TV e tomar de conta. Não, sem a sua permissão. As pessoas só vão causar em nós dores, só vão causar em nós tais bloqueios se nós deixarmos com que a permissão de sermos felizes esteja na mão dela. Antes dela, precisa ser nós que venha cuidar, que venha gerir as nossas emoções. É fácil, Coelho? Não, mas é um aprendizado. Primeiro, causa dor? Causa dor. Então, primeiro a gente fica chateado. No primeiro momento, todo mundo vai ficar chateado, mas posteriormente, nós precisamos o quê? Os porquês, reconhecer, questionar, seguir em frente. Bola para frente. Bola para frente, bola para frente. Ninguém pode roubar sua paz, ninguém pode roubar a nossa energia sem o nosso consentimento. Nós precisamos tomar direcionamento de nós. Queria agradecer a vocês aqui, por tanto esses comentários aqui, foi top. Quero agradecer de coração. Deixa eu ver aqui, deixa eu dar um print. Opa, quase que cai aqui. Vou deixar eu dar um print aqui. Sou ruim nisso. Alguém dá um print aí. Depois me marca lá, por favor, no story. Você que está aqui. Que minha sogra chegou aqui diretamente do Cocal, Piauí. Seja bem-vindo. Que pena, tá no final, minha sogra. Pessoal, você que está aqui na live, quero pedir você um favor para a gente gerar engajamento. Quero pedir você, dá um print dá um print agora, né, aí na live. Depois você posta lá no story, me marque, por favor. Quero pedir você também um favor. Na quarta-feira que vem, nós vamos estar aqui novamente às 21 horas. Quero pedir também que você convide pessoas para estar aqui conosco. Eu quero perguntar a vocês aí, quais foram, em pequenas palavras, quais foram aí seu maior aprendizado nessa live? Nós temos 2 minutos, então seja rápido. Qual foi seu maior aprendizado nessa live? Qual a atitude que você sai dela? 2 palavrinhas só, para a gente encerrar. Qual foi seu maior aprendizado? Qual a atitude que você sai? Agora foi. Tava tentando dar um print aqui. Espero sim, tá digitando, eu espero. Que top, Sueli. Amor próprio, autoconhecimento. Qual atitude você sai daqui, Sueli? Vou ver mais alguém. Tô suando, por isso que eu tô... Qual aprendizado você sai dessa live? Qual atitude você sai? 2 palavras. Vamos lá. Pô, Gálatas. Tem tudo a ver. Nós podemos falar aí o amor próprio, domínio próprio. Simone falou domínio próprio. Nós podemos trazer tudo para inteligência emocional. Que top. Isso é aquela entendimento de mim mesmo. Pô, que top. A Flávia falou assim, ó, ver as coisas de um lado, ver as coisas com algo favorável, de um lado favorável, né? Mesmo que tenha sido ruim, eu posso mudar as coisas, exatamente.
É sempre tentar pegar o que de bom eu aprendo com tudo isso. Pessoal, de coração agradeço vocês aqui que estiveram aqui comigo nessa live. Deixa aqui o meu convite para você. Peço você dar um print aqui, poste lá no seu story e me marque.